Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o nosso canal. A gente está aqui hoje com um advogado que vai trazer uma série de dicas para a gente a respeito do mundo do empreendedorismo. Eu vou deixar ele se apresentar, o doutor Abraão. E aí, doutor Abraão, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tiagão, tudo bem? Eu agradeço o convite e a gente está aí para auxiliar os novos empreendedores, né? Dar algumas dicas para eles, para quem está entrando no mundo do empreendedorismo. Legal. O empreendedorismo hoje, ele é o que mais... a oportunidade de renda, assim, e já oferir os maiores ganhos e lucros hoje é com o empreendedorismo no Brasil. E o que movimenta a economia hoje, né? Exatamente. Esse pequeno empresário aí que tá... Aquele cara que tá começando, é o tiozinho do churrasquinho que contrata 2, 3... É ele que faz a economia girar. Em especial a economia local. O dono do mercadinho, o dono da padaria... Exatamente. Que contrata aí algumas pessoas e faz a economia girar. Exatamente. É a massa, né, Abraão? É a massa. É a maioria. Abraão, se apresenta pra gente aí. Quem que é o Abraão, cara? Conta aí. O Abraão... Vamos dizer assim, né? No caso, eu sou advogado, eu sou especialista em advocacia empresarial pela PUC. Pô, bacana. Essa parte do empreendedorismo, como é uma parte desafiadora, vamos dizer assim, né? Sempre tem inovação, sempre tem coisa nova no mercado, e por isso que eu escolhi essa especialização em advocacia empresarial para auxiliar os novos empreendedores em si. Bacana. Então, foi por isso que eu vim para o ramo da advocacia empresarial. Foi nesse sentido, de inovação, de querer começar algo novo, de auxiliar e de resolver problemas. A verdade é isso, resolver problemas. Porque no Brasil, infelizmente, né, temos a cultura aí do Estado, o monopólio do Estado em tudo, e o Estado burocratizando tudo, dificultando tudo. Então, a intenção de ter feito a especialização na advocacia empresarial é essa, é facilitar para o empreendedor. Se o Estado não atrapalhar, já está ajudando muito, né? Se o Estado não fizesse nada, já ajudaria muito, vamos dizer assim. E deixa eu falar uma coisa para você. Você falou para mim que você é egresso do EB, né? Isso. Cara, você era o quê? Tenente lá? Primeiro tenente. Primeiro tenente? Primeiro tenente de infantaria. Caramba, bro. E como é que você caiu no negócio de direito, velho? O que acontece? Eu sempre quis ser militar. Tá? Isso aí sempre foi um sonho de criança. Sempre quis ser militar, coisa do tipo. Sempre gostei muito. E aí eu fui, me alistei. Isso aí foi até engraçado quando eu me alistei. Eu quero servir de todo jeito. Aí um subtenente que estava lá no alistamento falou assim, você tem ensino médio completo? Eu falei, tenho. E aí, você fez prova, faculdade? Eu, sim. Ah, então você vai pro NPOR. Eu falei, não, que NPOR? Eu quero servir o exército. Ele, não, você vai servir, fica tranquilo. E aí eu fui, mandou, eu fiz já... Na outra semana eu me apresentei no NPOR, isso era em julho de 2012, julho de 2012. Me apresentei lá, fiz alguns testes. Eles falaram, volta em janeiro, que você vai ter a resposta lá na junta militar. Voltei em janeiro, falou, você foi designado por 28 mil. Aí, que agora virou MEC, né, mecanizado. Aí eu falei, porra, tô feliz. Vou servir o exército, fui por 28 mil, saí desse negócio de NPOR. Aí me apresentei no 28 mil, chego lá, cheio de gente, aquele monte de gente. Aí começaram a chamar, vou chamar uns nomes, acerta aqui à direita. Aí o primeiro já fui eu, Abraão de Oliveira. Letra A, AB, né? Tá no NPOR, vem pra cá. Eu falei, puta, NPOR, não quero isso, eu não sabia o que era. Aí eu subi, teve uma série de entrevistas, tudo. E aí falou, cara, o NPOR aqui é o seguinte, você vai entrar como aluno e vai sair aspirante oficial da reserva no fim do ano. E os melhores classificados, eles têm a oportunidade de continuar na tropa por mais 7 anos aí, como tenente e tal. Aí eu falei, pô, bacana, né, isso aí. Agora eu quero. Aí fiz as seleções, consegui ficar dentro dos classificados para entrar no NPOR e começou o curso no NPOR. Você ficou classificado como? 01? Eu entrei como 01, né, porque era a ordem alfabética, só que aí eu concluí o curso como 01 também. Pô, legal, parabéns, cara. Eu concluí o curso como 01 também. E é fácil isso, não? Não, cara. Ralado? Não, é pau. O pessoal acha que não, mas é pau, ano puxado ali, porque a questão de campo, você não tem costume, né, com a caserna, tudo, mas uma coisa eu posso dizer, assim... Sem sombra de dúvidas, isso eu converso com meus colegas de turma até hoje, foi o melhor ano da minha vida. Isso é um fato. O melhor ano da minha vida. Aprendeu muito? Muito no ano de aluno. E igual a gente conversa, se pudesse ser aluno, seria aluno o resto da vida. Porque, assim, era sensacional. Assim, tudo. Desde a equipe de instrução, tudo. Era complicado? Era.
os instrutores em cima o tempo todo. Mas pessoal era em divertido cima. também, né? Era muito bom. Você tava, assim, a grosso modo, você tava ali na merda, literalmente. Você olhava pro lado, tinha alguém pior. Putz. E aí era engraçado, cara. Foi o melhor ano da minha vida. Aprendi muito, especial de responsabilidade, compromisso, coisa do tipo. E com isso, como eu saí 01, voltei pra tropa. E aí eu tive um problema no estágio que eu fiz em Osasco, né? No quarto Bill. E esse problema, à época ali, vamos dizer assim, eu fiquei com muito medo, na verdade, de ser mandado embora, coisa do tipo do problema que deu, porque envolveu até mesmo general à época, coisa do tipo. E eu falei, pô, eu tenho que me defender disso aí, porque abriram uma sindicância e tal, falaram que houve um problema com recruta no campo, que tinha sido agredido e coisa assim, tinha sofrido maus tratos. Eu falei, pô, e eu tava de mais antigo, né? Não era nem o mais antigo, né, mas no final das contas sobrou pra mim. E aí eu falei, eu tenho que me defender disso aí. Foi onde eu comecei a estudar, as próprias portarias do exército, sindicância, essas coisas, comecei a estudar, comecei a ver. A gente já tá vendo que já começa vindo daí já. Não, eu comecei a ver, eu comecei a procurar brecha. Eu falei, não é assim, meu. Tipo assim, se vai jogar pra mim, pô, vou me defender do jeito que eu posso. E aí terminou o EIPOT, o estágio, e eu queria ir pra 11 Brigada, não queria ficar na 12 Brigada na época. E aí eu fui pra 11 Brigada. Cheguei na 11 Brigada, me apresentei no 37 Bill, na época era o Coronel Fernando, o comandante lá. Ele me perguntou o que tinha acontecido, eu falei pra ele, eu falei, ok. E continuei minha vida lá, e isso eu estudando, né, porque tava rolando essa sindicância, esse processo administrativo ainda, rolando, eu estudando, e abria prazo pra eu apresentar algumas razões, algumas coisas eu sempre apresentando, sempre estudando, ó, o manual diz isso, a portaria diz isso, tá errado aqui. Porque eu não queria sofrer uma punição. Exato, um processo no meu ponto de vista, não, totalmente injusto. É assim, que achar um bode expiatório, a verdade é essa, né? E no final das contas, foi arquivado, mais de um ano depois foi arquivado. Você se defendeu? Eu me defendendo, foi arquivado. E daí surgiu essa vontade do direito, né? E aí em 2015 eu comecei a estudar direito, totalmente diferente. Antes eu precisava fazer engenharia, alguma coisa assim. Hoje o que eu sei calcular é honorários, vamos dizer assim. E aí eu comecei a cursar direito, pô, gostei demais, assim, de verdade. Assim, me encontrei no direito. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei muito de estudar, tipo, na minha turma, assim, do exército, o pessoal me chamava de papirão. Sempre gostei de pegar o manual e ver o manual. Não é porque o fulano falou, não, eu queria saber onde estava escrito, queria ver isso aí. Tanto que os tenentes, 01, seu papirão, cara de pau, era tudo assim. Porque eu gostava. E, pô, no direito eu me encontrei, porque ali eu conseguia ter, não só ler, mas ter argumento pra tudo. Legal. Você começa a ter argumento pra tudo, você consegue conversar e argumentar. Isso é muito bom, porque ninguém te passa pra trás. Ninguém te convence de qualquer coisa. Isso, mas por quê? Você começa a questionar. No exército é complicado questionar, claro. Não tô falando que eu ficava questionando. Não, mas tem hierarquia, tudo claro. Mais. Mas você tendo base pra questionar, sim, é diferente. É diferente. Não é questionar tudo. É com base. Sim, você conhecer o manual, entendeu? Eu sempre gostei de ler o manual, desde o regulamento de continência. Sempre gostei de ler o manual, entender o manual. Tudo isso eu sempre gostei. Conta uma coisa pra gente aqui, rapidinho. Aquelas piadinhas que o pessoal faz aí de... O cabo mandou o soldado ficar batendo sem continência. Toda continência tem que ser respondida mesmo? Ou pelo manual tem. Tem que ser respondida? Tem que ser respondida. Só que, o que acontece? Às vezes o mais antigo, ele responde com um aceno de cabeça para o Brasil, guerreiro, alguma coisa assim. Não é a ferro e fogo. Prestou uma continência, o cara prestou uma continência, o outro responde a continência. Às vezes não tem como ele responder a continência, às vezes ele tá conversando com outra pessoa, tá em outra missão ali. Mas a regra pelo manual é essa, mas tem suas exceções. Que a pessoa faz muita piadinha aí, né? Sim, faz. Acontece. Mas o que eu te falo, voltando, né? Vamos dizer assim, o manual. Então, sempre estudei muito manual, então eu gostava. E aí eu comecei a estudar, e aí em 2015 eu estava na 2ª Companhia de Fuzileiros. Era eu e o Tenente Silva à época, hoje ele é capitão. Cara, um cara extraordinário, sensacional. O melhor comandante de companhia que eu já tive. E ele era primeiro tenente, eu era segundo, ele era meu comandante de companhia, ele era aquele tenente antigão, quase capitão. E eu, chefe, isso, chefe, aquilo. E a gente sempre estudando, ele sempre motivando muito a estudar, muito, assim, ele motivava mesmo a estudar. Isso era sensacional. Aí, quando eu era nomeado sindicante, fazer sindicância, alguma coisa assim, eu gostava de fazer. Eu gostava de estudar, ver o caso, coisa do tipo.
Sempre gostei de fazer sindicância. Então, às vezes, aí começou o quê? Na época lá, o pessoal percebeu que eu fazia uma sindicância legal. Aí começaram as sindicâncias mais complicadas, passavam pra mim, pra que eu Por fizesse. conta da apuração. Isso. Aí, pô, eu gostava de fazer, eu gostava mesmo, assim, gostava de ajudar o pessoal que tava fazendo sindicância. E aí eu continuei fazendo. Aí em 2015 eu fiquei na 2ª companhia. Primeiro pelotão da 2ª companhia de fuzileiros, inclusive aí o pessoal que assistiu do primeiro pelotão de 2015, aí o pessoal lembra, a gente ganhou tudo, só não ganhou o concurso de Ordem Unida aquele ano, hein? Só o concurso de Ordem Unida. Mas o restante a gente ganhou tudo. E em 2016 eu fui mandado pro PELCOM, pelotão de comunicações, e quando você assume o pelotão de comunicações, você automaticamente é o oficial de comunicações do batalhão. Aí, porra, eu não queria ir pro PELCOM, sendo bem sincero. Mas depois que eu fui, eu comecei a conhecer a atividade. Gostei bastante, o pessoal lá comprometido. E o PELCOM ele é responsável por estabelecer as ligações, né, do batalhão com a brigada, com o escalão superior, coisa do tipo, e também dentro da própria unidade. E aí eu fiquei no PELCOM 2016 até junho de 17. Fim de junho de 17. E aí eu tinha falado do comandante, tinha pedido uma vaga ou na sessão de licitações ou alguma sessão que eu utilizasse o direito em si, que eu estava estudando, eu gostava. Entendi. E aí surgiu a oportunidade de ir para assessoria jurídica. O comandante me... Do batalhão. Isso, em 2017. Legal. Me nomeou assessor jurídico do batalhão. Mesmo sem estar formado, pô, você desenrola. Só estudar, só querer que desenrola. Isso é um fato, para tudo na vida. Você quer aprender... Você Estuda, tá ali. O conhecimento tá aí, é só você querer. Pô, assumi a sessão jurídica. A oportunidade que o comandante me deu. E quando eu assumi a sessão jurídica, tinha muito processo, assim, que envolve a união e coisa do tipo. E o que acontece? Eu falei, pô, esses processos que envolvem a união eu tenho que entender, eu tenho que aprender. E aí eu liguei na AGU, a seccional de Marília, né? Procurei a seccional da União em Marília. Isso já tava em Marília, já? Não, isso eu tava em Lins. Você tava em Lins? Isso, eu ligava pro pessoal, porque Entendi. o nosso apoio jurídico da União era em Marília, na seccional de Marília, à época. E, pô, foi quando eu conheci o Dr. Rodrigo lá, da AGU, advogado da União. Cara, uma pessoa extraordinária, assim. Um dos melhores seres humanos que eu já conheci. E, assim, de conhecer ele por telefone à época, eu achava já ele sensacional. Imagina o cara... suporte bacana. Não, você imagina, o cara é advogado da União, 1 milhão de processos, porque a União é o ente aí que tem mais processos que o governo federal, querendo ou não. Tudo envolve a União em regra, na Justiça Federal. Cara, ele parava o que ele tava fazendo, eu ligava lá, pedia pra falar com ele, cara, assim, ele ficava horas comigo no telefone, me explicando, me ensinando, sabe? Ele queria que eu aprendesse. E, pô, sensacional isso aí. Eu desenvolvi, assim, absurdamente. E é Aprendi. difícil encontrar pessoas assim, né, Brão? Difícil, pô. O cara que se dispõe, porque é um cara extremamente ocupado. Extremamente ocupado. E essas pessoas têm que ser valorizadas, Sim, velho. Demais. E ele, sensacional. E ele me ajudava, tudo. Mandava pra ele, mandava e-mail. Ligava, com o cara, me atendia. Mas não só ele. Pra você ver como é que é, né? Os outros advogados ali também. Todos prestativos. Prestativos. Dr. Márcio lá, que era o seccional ali da União, né? Cara, sensacional. Pensa numa pessoa incrível. O dinossauro da AGU, a gente brincava, muito antigo de AGU. A doutora Márcia, o doutor Tiago, o pessoal sensacional. Isso daí só foi fazendo se afinar mais com o direito ali. Sim, aquele apoio. Nossa, sabe? Às vezes era coisa fora do que eu queria entender, eu perguntava pra eles, me explicavam, assim, me davam uma aula. E eu falo assim que a prática é a melhor professora. Sim. Assim, a prática, você tá ali vendo. E eles me ensinavam o tempo todo. E, cara, só agradecer eles com relação a isso. E quando eu tava no jurídico, eu entrei no jurídico, logo depois se apresentou no jurídico lá pra me apoiar. Me apoiar não, na verdade, né? Não é nem me apoiar. Pra trabalhar junto comigo, porque... No suporte. Não, é trabalhar junto mesmo, de igualdade. Que foi o Sargento Danilo, o segundo Sargento Danilo. Um cara incrível, assim, muito inteligente. E a gente se dava muito bem. Porque dentro da assessoria jurídica, a gente não tinha essa, eu sou o tenente, você é o sargento. Eram 2 assessores e a gente discutia tecnicamente as posições. Tanto quando ele dava uma solução de sindicância que eu não concordava, ele fundamentava e ok, ele que tá fazendo. Tinha fundamento. Ele chegou naquela conclusão. Não posso eu ir lá porque eu sou mais antigo e tirar a conclusão dele. Então eu que faça. Porque é técnico. E tem que respeitar base. a técnica. Exato, tem que respeitar. Então a gente se dava muito bem, a gente conversava muito, discutia sobre os assuntos do batalhão, procurando solução e coisa assim. E, pô, um cara incrível, respeitava muito ele.
Até quando na despedida dele, na minha despedida, foi até engraçado, ele falou assim, pô, tenente, eu achei que esse dia não ia chegar, ele falou. E ele pegou e falou, porque quando eu vi o senhor aqui na sessão, eu falei, pô, esse moleque vai me incomodar, alguma coisa assim. Ele era mais velho que você? Mais velho. Danilo, acho que tem quase 40 anos aí. Caraca. Hoje, segundo sargento. Pô, esse moleque vai me incomodar, esse moleque não sabe nada. Só que, igual ele falou, ele pensou isso, deu 2 meses ali trabalhando, a gente já tava alinhado, entendeu? Afinado ali. Porque não tinha essa, tenente, sargento, coisa assim, de mandar um no outro. Não, a gente fazia junto, entendeu? A gente era o quê? Buscar solução pros problemas. É tipo assim, é muito fácil você chegar e falar, tem um problema aqui. Pô, isso aí qualquer um faz. Tem que buscar solução. Você tem que buscar a solução, você tem que chegar... Se você quer apresentar um problema, você tem que apresentar um problema e a solução. Ou muitas vezes já apresentar, deu isso aqui, mas já resolvi. E deixa eu falar uma coisa pra você. Você se formou também, assim... Você colou grau antecipado? Como é que foi essa história aí? Isso. Em 2019, eu tava no último ano da faculdade, 9º semestre, e a partir do 9º semestre você pode prestar o AB. E aí eu falei, pô, vou prestar. Só pra ver. Vou prestar. Eu falei com o pessoal da minha sala, o pessoal, não, vou prestar no outro, estudar mais. Eu falei, cara, não tenho nada a perder. Vou lá. Treino. Estudou? Não, vou treinar. Não, foi tipo assim, conhecimento que eu tenho na faculdade. Baixei um aplicativo no celular, ficava fazendo Simulado? simulado. Assim, ó, respondia lá as 80 questões, quantos eu acertei tantos no simulado? Falei, pô, dá pra fazer, hein? Fiz a inscrição, beleza. Fui e fiz a primeira fase. Fiz, rapidinho a prova. Cheguei, contei 52. Falei, putz, estourei. Qual que era o mínimo pra passar? Mínimo 40 pra ir pra segunda fase. Caramba, 52. Falei, estourei. Legal. Falei, agora a segunda fase tem que me preparar, né? Discursivo e tal. Vou fazer um cursinho. Aí fiz o cursinho. Fui fazer a segunda fase. Aí eu fiz a segunda fase. Aí quando eu fui apresentar meu TCC em maio, tinha saído o resultado da OAB. Você tinha passado. Já estava aprovado. Caraca, mano. Já estava aprovado. E aí? Pô, apresentei o TCC tranquilo. Falei, já tô aprovado na OAB, tá tranquilo. Apresentei o TCC. Inclusive o TCC apresentei relacionado a direito penal, tudo. Fui até convidado a participar de um ensaio na faculdade, lá ficar sentado na banca junto com os professores, por causa da matéria do TCC que batia. E, cara, eu fui aprovado na OAB e falei, nossa, agora é só finalizar a faculdade. E aí, em junho de 2019, eu decidi não prorrogar mais no Exército, continuar, porque como o batalhão, o efetivo tinha enxugado, o pessoal transferido, pouco oficial, e o pessoal, pela necessidade de serviço, coisa assim, ia me tirar do jurídico, ia voltar eu pra companhia. E eu falei, puta, aí vai começar a ir pra operação, essas coisas, eu não vou conseguir terminar minha faculdade, eu não quero atrasar minha faculdade. Já tinha me planejado pra sair, me organizado, e aí eu decidi não prorrogar. Aí em junho de 2019, foi onde eu cortei o cordão umbilical com o Exército, né? Eu decidi sair, e aí eu terminei a faculdade, e a colação de grau era no ano seguinte. Eu falei, não, preciso antecipar, porque eu preciso da minha OAB, preciso colar grau pela OAB, eu passei na prova. E a faculdade lá faz isso, eu mais 3 alunos tinham passado, 3 ou 4 alunos, se eu não me engano. Aí a gente colou grau antecipado para poder pegar o OAB. Aí em janeiro eu já tinha pego o número da ordem, né? Caraca, que da hora. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Aí, nessa época, você já tinha saído do Exército. Sim. Você já estava formado. E aí você falou, o que eu vou fazer da minha vida agora? Você já tinha um plano, já? Então, já tinha um plano, né, antes de sair. Eu já tava prospectando. Na hora que eu saí ali, aqueles 6 meses que eu fiquei fora do Exército pra terminar a faculdade, já tava prospectando cliente, conversando com pessoas, com conhecidos. Porque, queira não, aqui em Hortolândia, na região de Hortolândia, deixa eu entender. Eu conheço muita gente. Você não foi trabalhar pra ninguém? Porque normalmente tipo, o pessoal se forma, começa a trabalhar no escritório. Não. Você não foi? O que você fez? Não. Eu fiquei prospectando clientes. Eu já tinha me planejado pra sair, tinha me organizado financeiramente. E fiquei prospectando clientes, vendo como funcionava, coisa do tipo. E consegui e falava com aqui, fazia um serviço tipo de assessoria à época. E foi indo. E aí eu fui, como que fala? Concretizar aquilo. Comecei a fechar os contratos. Peguei o AB, eu comecei a... E aí você abriu seu escritório? Abri meu escritório. Já tinha planejado também antes de sair a abertura do escritório. Aí quando eu voltei para Hortolândia, terminei a faculdade, voltei para Hortolândia, abri o escritório. Eu voltei e já abri o escritório. No dia 4 de fevereiro
de 2020, meu escritório estava aberto. Com as portas abertas já funcionando em Hortolândia. E aí logo depois já veio a pandemia. Essa pandemia ajudou muita gente e atrapalhou muita gente, né, Ajudou meu? muita gente, atrapalhou muita gente. Então, assim, quer dizer que você empreendeu. Você saiu da faculdade, você já foi e já montou o seu negócio, certo? Sim, eu já tinha em mente isso aí. E assim, como que você vê essa galera que tá estudando, tá querendo montar um negócio, tá querendo ganhar mais dinheiro, tá querendo trabalhar? Como é que você vê esse mercado hoje das pessoas? Hoje você tem acesso a aplicativo de internet para você vender Sim. pela internet, você pode vender na rua, você pode fazer um monte de coisa. Como que você vê esse momento de empreender no Brasil? Porque é uma coisa que está muito em voga, né? Sim. Todo mundo falando de empreender, mas... Cara, mas eu vou fazer o quê? Como é que você vê isso? As oportunidades que as pessoas têm, como é que se aproveita isso, Adão? Então, o que acontece? Primeiro que a pessoa ela tem que tentar fazer algo que ela goste, né? Quando ela vai empreender, que ela se encontre ali para ela empreender. A primeira coisa é a pessoa fazer o que gosta, empreender ali, uma coisa que ela se encontre e começar a desenvolver aquilo. E mais do que isso, ela tem que se dedicar àquilo. 101% naquilo, entendeu? Dedicar-se. Ela tem que querer aquilo. Querer mais que todos os outros. Ninguém pode querer por ela, ela tem que querer. E se ela quiser, ela vai. Ela faz, ela consegue fazer. É lógico, às vezes ela empreende o esforço numa direção que não é a direção certa, mas ela quer aquilo, ela consegue se alinhar, entendeu? Pegar uma dica, alguma coisa assim. Então, E hoje tá fácil aprender, não tá, Abrão? Não, hoje tem cursos na internet, assim, gratuitamente, tem essas partes de Sebrae, coisa do tipo, que auxiliam o pequeno empreendedor, o novo empreendedor, vamos dizer assim. Mais ainda, em 2019, com a Lei de Liberdade Econômica, cara, que foi sensacional, os pequenos empreendedores, sua grande maioria expressiva, massiva, são atividade de baixo a nenhum risco. Entendeu? Então, isso facilitou muito, desburocratizou. Não precisa mais de autorização prévia do poder público, coisa do tipo. O cara quer empreender, ele vai lá e consegue fazer atividade de baixo risco, abrir um mercadinho, alguma coisa assim. Abrir um mercadinho, abrir uma manicure, um salãozinho de beleza, cortar cabelo, barba. Não tem mais aquela burocracia, alvará. Isso. A pergunta é, pra que precisava disso antes, no passado? Sabe pra quê? Pro Estado controlar. Alguém ganhava. O Estado controlar, literalmente o Estado controlar. Porque não faz o menor sentido. Porque isso é um capitalismo de Estado. Aqui, o Brasil, a gente tem que tirar esse senso comum no Brasil que a gente só pode fazer aquilo que o Estado autoriza. E tem muito isso em mente. Isso é um contrassenso absurdo. A gente tem que fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Empreender é isso, inovar é isso. E no Brasil, essa cultura está sendo desconstruída com a Lei de Liberdade Econômica e com as startups, com a inovação. Porque a inovação está aí o tempo todo. E a inovação ela não está regulada. Ela surge o tempo todo. E como que o Estado vai regular? A inovação vem antes da regulação. E aí o que acontece? Hoje, em regra, né, em tese, o Estado ele tenta proibir tudo aquilo que é novo. Os monopólios, vamos dizer assim, um exemplo claro disso aí de brigas judiciais, que isso aí tá na mídia, tá na internet o tempo todo. Aquele exemplo da Buser. Do ônibus. O Uber de ônibus lá, né? Do ônibus. O pessoal tentando travar, proibir, coisa do tipo. E eles têm diversas decisões judiciais favorecendo eles, apoiando a inovação. Mais ainda, cara, um caso emblemático que chegou no Supremo, uma lei municipal proibia Uber. Eu não lembro o estado, não sei se foi no Ceará, alguma coisa assim. Cara, o caso chegou no Supremo. E um voto, assim, um voto, na minha opinião, brilhante do ministro Barroso falando a respeito, que ele fala o seguinte, no Brasil tem a cultura do jeitinho, da autorização. Ele fala isso aí no voto dele. Ah, você é amigo do fulano, então autoriza ele a desempenhar a atividade. O Estado sempre tem que ganhar, sempre tem um jeitinho. Ele compara a época da Revolução Industrial, que os alfaiates começaram a invadir as fábricas e queimar as máquinas de tear. Porque não queria. A inovação estava ali, mas eles não queriam. Por quê? Os apagadores e acendedores de vela da Inglaterra. Você entendeu? Querendo brigar contra a lâmpada elétrica. Exato, esse é o ponto. E não. Tem que inovar, tem que deixar, tem que acontecer. Não pode vir o Estado a criar uma lei e para beneficiar quem? Os taxistas, por exemplo, que esse era o caso. Sim. Se eu não me engano, no município do Ceará. Então,
É extremamente complicado. Aí tem que vir um poder judiciário, um magistrado para falar, não, isso não é razoável, Estado, isso não é proporcional, você não pode fazer isso. E quem mais deveria incentivar é o Estado. Porque hoje, o pequeno empreendedor, eles recolhem imposto. E eles movem a economia. Eles movem a economia, exatamente. Gera trabalho, gera renda. Exatamente. E aí fica aquela briga com o Estado. O Estado tem muito negócio, na minha opinião, assim, como se fosse uma briga de ego, sabe? Um fiscal autua você lá, você faz uma defesa, por exemplo, e dificilmente eles acatam essa defesa. Aí você tem que entrar judicial para anular uma autuação, alguma coisa assim. Cara, muita burocracia, né? Exatamente. Porque, tem que desburocratizar. Porque é como se ferisse o ego do fiscal. Não, o fiscal tá certo. E, tipo, eu lembro de um caso que eu tive aqui em Campinas, foi bem bacana. Um posto de combustível. E eles tomaram uma autuação do fiscal, que estava vendendo bebida alcoólica. Só que o fiscal autuou eles e a lei tinha cessado o efeito dela no dia anterior. Ele baseou-se com uma... A lei, ela tinha prazo, né? Ela tinha validade ali, até tal dia ia durar aquela determinação. E a lei, o decreto, na verdade, ele expirou a sua vigência ali. Automaticamente, no outro dia, poderia vender. Aí tava vendendo, o fiscal chegou lá e autuou. Ou seja, ele não tá observando a lei, cara. Ele é um agente público. Você entendeu o ponto? Chegou lá e caneta. Aí o pessoal, a gente fez a defesa, mandou. Aí essa defesa eles acolheram. A gente falou, tá aqui. Morreu antes, pô. Exato. Ela morreu um dia antes. Aí sabe qual? Aí o despacho deles é o quê? Acolho, arquiva-se. E o transtorno? E a dor de cabeça que gerou? Desse empreendedor. E o custo que ele teve com o advogado? E o medo que causou? Sim, insegurança, pô. Insegurança, exato, insegurança jurídica, entendeu? Para um fiscal, às vezes não foi nem com má intenção do fiscal, porque não tem como se saber isso aí, mas o fiscal desatualizado. Você entendeu? Impacta direto no negócio do cara. No negócio da pessoa, não só isso, do negócio da pessoa. A forma como tudo se desenvolve. Isso é bem complicado. Porque o fiscal chega para fazer uma autuação, alguma coisa, querendo ou não, infelizmente, ele não é bem recebido. Ele não é bem visto pelo empreendedor. Perfeito. Entendeu? E às vezes causa até uma discussão, algo mais ali, porque o empreendedor ele não quer aceitar. Ele fala, não é possível. Tá aqui na lei. E muitas vezes, esse agente... Cara, você tá falando isso daí, pode ter umas consequências não, assim... ele nem responde, exato. Esse agente, quando a pessoa vai lá e pergunta pra ele, mas onde tá? Mostra pra mim. Não quero saber, recorre. Muitos empreendedores, tenho clientes, que o fiscal fala isso, recorre. Pô, não é assim, meu. Se agente público, se eu tô te perguntando, você tem que me falar. Onde tá? Onde tá escrito? Com base em quê? Ele tem que falar, meu, ele é agente público, ele é agente do Estado. Ele representa o Estado. Ele é o Estado. Então ele tem que falar. Ele tem um dever legal de responder. Recorre. Aquele arrogante, soberbo. Aí não quer. Aí muitas vezes o que acontece? Se transforma numa discussão acalorada. Gerando outras consequências, inclusive indo pro ramo criminal. Ou vai pro ramo criminal, nem via de fato. Aí o fiscal fala, você tá me desacatando. Desacata o funcionário público no exercício da função. Você tá me desacatando. Não, eu tô dizendo. Você entendeu? Olha pra onde vai, o que gera o transtorno. Entendeu? Precisa disso? Absolutamente não. Absolutamente não. Entendeu? Absolutamente não. É preparo. Tem um cara chamado Max Weber. Ele criou a teoria da burocracia. E quando ele criou isso, esse alemão, ele criou para tentar organizar o Estado, né? Para que tivesse procedimentos, para que tivesse documentos. Se ele soubesse o que virou isso hoje... Não, é como se fosse uma empresa, vamos dizer assim, né? Que ela tem o seu processo de produção e coisa do tipo. Ok? Mas o que virou hoje do Estado da burocracia... É para travar a vida. É para travar. É para travar. É literalmente travar, entendeu? A Lei de Liberdade Econômica veio para isso. Para tentar apoiar esses empreendedores. Então, de 2019 para cá, a lei deu uma flexibilizada bacana. Uma show questão de alvará, de nível de risco sensacional, e tudo mais. Sensacional. Isso proporciona que apareça novos empreendedores. Sim, exatamente. Isso... Como é que chama a lei? Lei de Liberdade Econômica. Pessoal, Lei de Liberdade Econômica. Para quem está querendo empreender, fica a dica. Dá uma olhada nisso daí. Vai te ajudar bastante. Muito, muito. Vai ajudar muito. Mas a questão toda... é que o substrato da lei está na própria Constituição Federal. O fundamento dela está ali. Entendi. Que é a liberdade econômica. Ou seja,
não pode, igual eu falei antes, ficar o Estado querendo regular tudo o tempo todo. Se não é nocivo à saúde, ao meio ambiente, a terceiros, cara, deixa fazer. Deixa empreender. Vai girar. Vai girar. E aí fica, mas e o recolhimento de imposto? Isso e aquilo. Cara, recolhe imposto, o cara faz. E outra Muitas coisa, vezes... o mercado se autorregula. Se o produto ou serviço não for bom, ele Exato. vai sair do mercado. O mercado extirpa. Ninguém vai consumir. O tempo todo. É igual, expurga, literalmente. É igual o caso do buzzer. Por que ele tá funcionando? Porque as pessoas precisam daquilo. Porque aquilo bom. funciona, é bom, é barato. Exato. Né? Exato, Só que exatamente. E deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu resolvi montar um food truck. Comprei lá minha carretinha, tô montando um food truck. Abro uma empresa, não abro uma empresa. Como é que você vê isso hoje, pra quem tá começando? Primeira coisa, abrir um CNPJ. Seja um MEI, seja o que for. Abre uma empresa, então. Isso. É que tem diferenças técnicas, empresa, né? Coisa do tipo, mas abre um CNPJ, abre um MEI. Tá começando a empreender? Pequeno empreendedor? Abre um MEI. Que é o microempreendedor individual. Exato. MEI. Legal. Por quê? Por que abre um MEI? Por causa do recolhimento de imposto, que é um show de bola pro MEI. O incentivo com relação a isso. Você vai estar recolhendo imposto, mas um imposto bem baixo para apoiar a sua atividade para que ela continue a girar. Legal. Então, isso é um incentivo do Estado. Muito bom. Diga-se de passagem. Esse CNPJ que você tem é para fins fiscais, fins de recolhimento de imposto. Para você não tributar no seu CPF. Hoje, uma tributação no CPF é 27,5% que você pegar aí, dependendo de quanto gira por mês, coisa do tipo. Hoje no MEI é quanto? 27,5%. No MEI, ele é uma taxa como se fosse uma taxa fixa que você paga por Legal. mês. Se não me engano, R$80, alguma coisa assim. Mas umas taxinhas, muito pouco. Então tem diferença na entrada do dinheiro, assim, no que o cara tá movimentando ali no CPF e no CNPJ. Sim, sem dúvida. E aí, vamos dizer assim, ele tem um CNPJ para fins fiscais. Então, ele tem um MEI, alguma coisinha ali. Se é um negócio um pouco maior, ele tem um sócio, alguma coisa assim, faz uma sociedade, paga um contador, faz uma sociedade limitada certinho e começa certinho. A sua contabilidade, tudo certo. Para você começar um negócio, você tem que ter um alicerce, uma estrutura boa, uma base boa. Porque se você começar errado, vai terminar. E em especial essa parte fiscal, uma hora a casa cai, literalmente. Uma hora a Isso casa dá cai. muita dor de cabeça se tiver errado. Muita dor de cabeça, exato. Aí vai ser multa, imposto, isso, aquilo, e seu negócio quebra. Literalmente quebra. Porque na hora que vem as multas, coisa do tipo, são multas pesadas. Imposto você tem que recolher. Então, Você sonega. um conselho que você dá para quem tá empreendendo agora, para quem tá começando agora, cara, abre uma empresinha, abre um MEI, Exato. abre um CNPJ, Exatamente. recolhe o seu imposto ali bonitinho. Faz tudo certinho. Exato, faz tudo certinho. Precisa de um contador para isso, Abraão? Ou você pode começar sozinho? A internet ajuda isso daí nos sites do governo ou seria legal procurar uma ajuda contábil e tudo mais? Sendo bem sincero, uma ajuda contábil. Uma ajuda contábil é bom. Uma ajuda contábil. Legal. Porque é a técnica. O contador tem a técnica, ele sabe fazer. Procura um contador de sua confiança, pega uma indicação e vai num contador. É a melhor coisa, cara. Sabe por quê? Às vezes a pessoa tenta fazer sozinho, mas ela não sabe uma coisa ou outra, alguma coisa passa, e aí depois ela tem problema. Então, procura um profissional. E deixa eu te perguntar uma outra contador, coisa. Na verdade, eu costumo falar, contador e advogado não é gasto, é investimento. E deixa eu perguntar, então, vamos lá. Existe algumas vantagens e desvantagens entre você tirar um CNPJ ou atuar no seu CPF ali, certo? Sim. Então, vamos lá, você listou algumas coisas para mim aí. Que nem a tributação no CPF, se você não tem empresa, né? A tributação no CPF é maior, né? Sim. Então, abre uma empresa, recolhe seus impostos, você vai ter uma tributação menor. Exato. Né? E quando você tira o seu CNPJ como vantagem, que é essa lei da liberdade econômica também, que vai te ajudar Sim. a poder rodar o seu negócio mais sem ter problema fiscal. Seria sempre se dizer, evitar multa, essas coisas. E mais. sem ter o fisco não, né? O poder público em regra municipal ali travando você, né? Tá. E assim, a gente vê, você falou do MEI, tem o Eireli, tem o Limitada. Como é que o cara escolhe que tipo de empresa ele vai abrir? Vamos lá. O MEI é aquele pequeno empreendedor que está começando, não tem muito dinheiro, coisa do tipo, não vai rodar muito dinheiro. Tem um limite no MEI lá, acho que é 89 mil por ano. Tipo, uma manicure, barbeiro... 89 mil por ano, 100 mil por ano, alguma coisa assim, eu não lembro o valor exato. Até porque hoje eu acredito que eu não tenho nenhum cliente MEI. E esse é o MEI. Mas ele está começando agora, é um empreendedor individual. O MEI, deixando bem claro isso aqui é muito importante. Uma dica, na verdade.
não é porque você tem um CNPJ que há distinção patrimonial. Vou deixar muito claro isso aqui. O que isso quer dizer? Que, inclusive, eu tive um caso desse, que a gente bloqueou um CNPJ que era MEI, só que como não há distinção patrimonial, bloqueamos o CNPJ e o CPF da pessoa. Entendi. Um bloqueio judicial de contas bancárias. A pessoa me ligou no sábado. Mas a dívida é da empresa. Era uma senhora. Eu falei, senhora, não é da empresa. A senhora é MEI. O MEI não há distinção patrimonial. Entendi. Ou seja, o que é do CNPJ, o que é do CPF é a mesma coisa. Se confunde o patrimônio, eu falei pra ela. Tanto o MEI quanto o empresário individual. Então, que é a Eireli. Não. Não? Empresário individual é quando a pessoa simplesmente ela passa por um ME, registra na junta, mas ele é empresário individual. Ele tem um CNPJ, mas continua sendo empresário individual. Então não tem essa distinção patrimonial. E aí eu falei isso pra ela. Não, isso tá errado, porque é CNPJ. Eu falei, não, moça, não tá errado. Se a senhora tivesse um apoio jurídico, um contador, alguma coisa, a senhora saberia disso, não estaria tendo esse problema agora. A dívida se confunde, a dívida é da senhora. Aí falou lá, pra mim, indiferente, desliguei, tô fazendo meu trabalho. Quem bloqueou a conta dela foi o juiz, que é pedido meu, mas quem bloqueou foi ele, e vida que segue. Tá devendo, eu sou desse pensamento, tá devendo, tem que pagar. E esse é o MEI, o empresário individual. Então se confunde, diferente de uma... Você falou da Eireli. A Eireli caiu em desuso agora, né? Ah, não usa mais Eireli? Ela caiu em desuso, porque a Eireli... Que era empresa individual de responsabilidade limitada, né? Exato. O que acontece? Ela distingue o patrimônio, coisa do tipo. Só que você tem que ter um capital social de 100 salários mínimos para abrir uma Eireli. 100 mil reais. Pouco mais. Exato, que tá na lei. Então não tem por que você abrir uma Eireli se hoje, com a alteração que teve na lei, você pode abrir uma sociedade limitada unipessoal. Ou seja, só você. Só um sócio. Um capital social de 5 mil reais, de R$1.000. Você não precisa não de tem 100... mais aquele negócio de botar cotas de tesouraria se você não tem um sócio e tudo mais. Acabou isso daí? Acabou. Entendeu? Interessante. Unipessoal. 100% com aquele único sócio. Por quê? Isso aí facilitou. Porque eu não preciso mais ter 100 mil reais. Facilitou a vida do empreendedor. Do empreendedor. Então, automaticamente a Eireli caiu em desuso. Entendi. Entendeu? Então, hoje, você não faria mais uma Eireli. Hoje, quanto tempo tá demorando em média para abrir uma empresa? Só para o empreendedor saber. Porque antes, demorava até 3 meses, 4 meses para você abrir uma empresa. Hoje, mais ou menos, em média, 10 dias? Acredito que mais um pouquinho, dependendo. 10 a 15 dias, mais ou menos, aí, para abrir uma empresa. Isso. Hoje. Até porque passou a ser digital muita coisa, né? Coisa especial na Jusesp ali, passou digital. Se for uma empresa, mas vamos falar um MEI. O MEI você faz na hora, entra na internet. Ali, MEI na hora? Rapidinho, é bem simples de fazer. Legal, bacana. Tá? O próprio site do governo lá para fazer é bem intuitivo. Aí, se você for abrir uma limitada, você vai precisar de um contador, né? Ou uma limitada pessoal, ou uma limitada, você vai precisar de um contador. Para fazer ali tudo certinho, precisa do contador para assinar, juntar receita, coisa do tipo. Que há distinção patrimonial, que isso é muito importante. Ou seja, se não houve abuso de direito, não houve fraude, coisa do tipo, dificilmente vai desconsiderar a personalidade jurídica para vir para pessoa física. Para pessoa física, entendeu? Porque o negócio ele tem risco, ele pode quebrar e coisa do tipo. Diferente quando a pessoa usa para fraude, coisa assim, aí é outra história. Ou quando envolve trabalhista ou consumidor, ok. Mas do mais aí é sempre bom ter essa distinção. Mas isso, igual o pessoal antigamente falava, né? É blindagem patrimonial. Isso não existe mais, não. Blindagem não. Tem responsabilidade. Exato, continua tendo responsabilidade. Eu tenho clientes aí, esses clientes são sensacionais. Eles falam que quando eles começaram a empreender, hoje eles estão muito bem, e eles falam o seguinte, tiveram até problemas com a esposa em casa, com a família, porque ele estava 1000% no negócio. E aí eles conversaram com a esposa, falaram, dá uma segurada que vai melhorar e tal. Dedicado. A gente tá focado. E a esposa entendeu, correu junto com eles, vamos dizer assim, né? Pra que desse certo, apoiou eles. O apoio da família é fundamental, né, Abrão? É fundamental, a família tem que apoiar, todo mundo tem que apoiar. E outra, o pessoal fala, né? Você começa a fazer qualquer coisinha, empreender, fazer um negócio, as pessoas tiram sarro, alguma coisa assim, não acredita. Cara, não tem que se preocupar com isso. Acredita no seu sonho. Acredita em você. Você tem que acreditar em você, no seu negócio. Não é soberbo isso aí você falar assim, eu sou bom no que eu faço. Você não precisa falar pro outro. Mas você tem que pensar isso, eu sou bom, eu sou o melhor no que eu faço. É igual aquelas entrevistas do Cristiano Ronaldo. Cara, ele é um exemplo disso aí. Ele é bom. Eu sou bom, eu sou o melhor. Ele fala. Ainda que ele não ganhou a bola de ouro, eu falo, eu sou o melhor. Na minha cabeça eu sou o melhor, ele fala. E a pessoa tem que empreender isso. Porque eu tenho um amigo que fala, ele é cliente também,
que é o Elton, ele fala assim que uma tarefa complexa é um conjunto de tarefas simples, Perfeito. bem feitas, Perfeito. entendeu? E o dinheiro, ele é resultado do trabalho de excelência. Então, se você faz um trabalho de excelência, o dinheiro é consequência, automaticamente você vai ganhar. Porque você é bom naquilo. E você tem que ter na sua mente que você é bom. Não precisa ninguém falar pra você. E o seu sucesso é o resultado daquele trabalho de excelência que você fez. Exato, entendeu? Então a pessoa tem que querer, tem que acreditar. O ponto central, acreditar. Se você não acredita em você, ninguém vai. Ninguém vai, pode ter certeza. Não vai. Pra criticar, Vai ter um é uma monte. porrada. Pra te apoiar é difícil. Entendeu? Pra te apoiar é difícil. E valoriza também quem te apoia. Exato, valoriza quem te apoia. Outra, quem não divide, não multiplica. Dividir pra multiplicar. Isso é bom. Exato, entendeu? Meu, se todo mundo pode ganhar dinheiro junto, vamos ganhar todo mundo dinheiro junto. Aí a pessoa quer ganhar sozinha, não quer que o outro ganhe. Cara, isso aí é mesquinharia. Você não aí sabe o consegue que comer uma acontece? melancia sozinho, né, cara? Sabe o que acontece? As pessoas que têm esse pensamento pequeno viram um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Fica igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não sai do lugar. Vai ser assim. Não sai do lugar. Não sai. Então dividir pra multiplicar. Cooperar, ver quem são os seus próximos, Sim. trabalhar junto, pra todo mundo prosperar junto. Todo mundo prosperar junto. Se dedicar. E se dedicar. É vontade. Se dedicar. Acordar todo dia e tentar ser melhor do que o dia anterior. Ô, Brão, vou deixar um espaço aqui, cara, porque primeiro eu quero te agradecer por estar vindo aqui. Cara, é uma honra estar recebendo você aqui. Você sabe que esse trabalho nosso tá começando. A gente é o episódio 4. Show de bola. Tem que ter mais Episódio. uns 200 episódios aí. Deus abençoe, né, filho? E assim, pô, eu tenho uma satisfação de te receber aqui, de trocar essa ideia. E eu queria deixar um espaço para você agradecer também ao pessoal aí. Pô, acredito que você teve várias oportunidades na vida também, que foram abertas, pessoas legais ajudando. Eu vi Sim. que você agradeceu aí o pessoal do Exército lá, que pessoas Sim. maravilhosas, te ensinou o pessoal da Agil. Se quiser um espaço aí para agradecer alguém, cara. Não. Ó, primeiro, eu agradeço você da oportunidade de estar aqui. A gente é muito próximo. Até demais, né? Então não tem nem o que falar. Assim, agradeço todo mundo que me apoia, me apoiou o tempo todo. Agradecimento especial à minha sócia, Isadora. Porque pra trabalhar comigo é difícil, tá? A Isa é fantástica, né? A Isa é o cara que eu falo, né? Isa é foda. E, cara, assim, por que agradeço a Isa? Porque trabalhar comigo é difícil. Eu falo assim, sou bem sincero, trabalhar comigo é difícil. E eu sou muito chato, assim, eu falo, sou bem sincero. Sou muito exigente, eu reclamo, porque eu quero O melhor. perfeição, o melhor. Então, a Isa passa uns perrengues comigo, mas a Isa é um militar, praticamente, né? Mas a Isa sabe apresentar um trabalho de resultado. Eu conheço a Isa, Isa. Eu falo que do céu. isso? A Isa é sensacional, não tem nem o que falar. Cara, de oportunidade, assim, de abrir portas de conhecimento, o pessoal que são seus amigos também, né? O Elton, o Everton, o Evandro ali, os caras são Fantásticos. fantásticos. Assim, você tá o tempo todo aprendendo com eles, né? Tipo assim, qualquer coisa que você vai conversar, você tá agradecimento meus amigos do Exército, mantenho muitos ainda, muitos, assim. Bom relacionamento com Bom a galera. relacionamento. Pô, os caras são meus irmãos, né, meu? É igual a gente fala. Brother in arms. A gente foi formado no ferro e no fogo, aos instrutores. Então só tenho a agradecer esse pessoal, equipe de instrução à época. Pô, meus camaradas de turma aí, os caras são fantásticos aí. A gente não tem contato com todos o tempo todo. É um ou outro que é mais próximo. Mas tem a consideração. Exatamente. São irmãos. E, cara, assim, uma pessoa que acredita mais em mim, igual eu falei de acreditar do que eu mesmo, é minha mãe, velho. Minha mãe acredita mesmo, assim. Fala, você consegue, então você não quer. Ela fala, né? E é verdade. Você quer alguma coisa, você vai lá e pega, e faz, entendeu? E ela fala isso aí, então você não quer. Eu falo, isso aqui, alguma coisa, às vezes eu falo assim, então você não quer fazer. Porque se você quiser, você faz. É só você querer. E ela não... E isso é verdade. Ela acredita nisso mesmo. E isso é bom, então... Pô, Ela conhece o filho que tem. exato. Então, pô, minha mãe que tá ali o tempo todo comigo. Assim, um agradecimento mais que especial. E, pô, e a todo mundo que tá na minha vida aí, que me apoia, me ajuda o tempo todo. E que a gente tá junto, né? A mensagem que eu tenho de agradecimento é, tamo junto. E, meu, que precisar de mim o tempo todo. E vamos nessa. E vamos nessa, tamo aí. Galera, eu bati um papo aqui hoje com o Dr. Abraão. Fantástico. Cara, muitas ideias,
muitas dicas aí. E obrigado mais uma vez. Tamo junto. Forte abraço aí, pessoal. Valeu! Abraço.